que o Senhor lidou com a carne? Na cruz. Aquele, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Abra esse texto. 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele, em Cristo, nós fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5, versículo 21. Um texto importantíssimo para nós entendermos. Aquele Jesus que não conheceu o pecado, ele não era inchado, ele era um homem perfeito, pleno, sem pecado. Ele não tinha inchaço. Todos nós somos inchados. Jesus não era inchado. Aquele que não conheceu o pecado, na cruz, Deus o fez pecado por nós. Foi por isso que ele clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Isso é a angústia espiritual. O que estava acontecendo com esse homem puro e que nunca foi inchado? Ele estava recebendo o juízo do nosso inchaço, da nossa carne, da nossa rebelião, da nossa maldade, da nossa depravação. Deus meu, por que me desamparaste? Aquele que sempre foi eternamente o Cordeiro, naquele momento que ele estava sendo julgado por causa do nosso pecado, por causa da nossa carne, ele foi visto por Deus como uma serpente. Nós podemos dizer que ele era um cordeiro na essência, com pele de serpente. Deus estava julgando na pessoa do cordeiro o meu e o seu pecado. É isso que diz em Romanos capítulo 8. Ele enviou o seu Filho em semelhança de carne pecaminosa e com relação ao pecado. E com efeito ele julgou o pecado na carne. De quem? De Cristo. Não é? Está se referindo ao seu Filho. Romanos capítulo 8. Depois você examine esse texto. Romanos 8, versículo 3. Ele julgou na carne de Cristo, na pessoa de Cristo. Ele julgou a nossa carne, o nosso pecado. Não é? Então, irmãos, é espiritualmente importantíssimo nós vermos isso. Quando o Senhor, então, em Gênesis 3, nós vemos que o pecado entra no coração do homem. Quando esse pecado, irmãos, é como uma infecção. No capítulo 3 de Gênesis, o homem é infectado. Quando você pega uma infecção, você não está daí 1 hora, daí 2 horas, daí algumas horas, absolutamente tomado por aquela infecção. Não é? Há necessidade de um tempo, né? Conforme a capacidade letal do vírus ou da bactéria que você adquiriu. O pecado é como uma infecção. Em Gênesis 3 acontece a infecção, quando o homem tomou e comeu daquele fruto, desconfiando do caráter de Deus, achando que tinha um caminho aleatório para ele viver, um caminho independente de Deus. Então ele começa a inchar. Ele começa a ser contaminado por aquela infecção, aquele vírus chamado pecado. E quando você vai ao capítulo 4, 5 e chega no capítulo 6, você tem um veredito de Deus, dizendo assim: agora a alma do homem é irreconquistável. Ele é um carnal, ele está inchado. Não posso mais ter comunhão com ele. É claro que existiram homens no Velho Testamento que andaram com Deus, mas Deus não podia habitar no coração dos homens e ter uma comunhão com eles, e um relacionamento pai e filho íntimo e profundo. Isso só pôde acontecer depois da cruz. O espírito de habitação, ele só veio depois da cruz. Os homens tinham relação com Deus, mas o espírito de habitação não era um fato. O espírito de habitação só veio habitar nos santos depois da cruz, né? Então, é muito importante nós vermos isso, irmãos, essa questão da carne, porque ela mostra a glória da cruz. Ela mostra que a cruz não foi uma coisa à toa. Guarde esse texto de Gênesis. Ele é tão severo a respeito da nossa carne. A minha carne e a sua carne, naturalmente falando, são irreconquistáveis. Não adiantava Deus ficar chamando e falando: meu filho, vem cá, eu te amo, você é meu, eu te quero. Deus nunca ia nos conquistar dessa forma. Nós íamos ficar como os juízes, subindo e descendo, subindo e descendo. Nós nos tornamos inconquistáveis, né? Então, na cruz, o que o Senhor faz? Ele toma esse princípio espiritual, a rebelião, né? A separação de Deus, e ele coloca sobre o seu filho. É por isso que o seu filho diz: Deus meu, por que me desamparaste? O filho de Deus nunca foi desamparado, irmãos. Ele é o filho eterno de Deus. Ele sempre teve comunhão com Deus. Desde que ele nasceu naquela manjedoura de Belém, que ele é o filho de Deus.
E desde muito cedo na sua vida encarnada ele já reconhecia isso. A Bíblia deixa claro que desde os 12 anos de idade isso já era claro para ele. Cumpre-me cuidar dos negócios do meu Pai.